Falando em distopia, às vésperas da eleição, o exército simula guerra cibernética contra grupo de ideal proletário. Gente, o exército, às vezes tem uns documentos internos e umas simulações que são de mamar o cu do Papai Noel, assim. Comando que questionou urnas eletrônicas em comissão do TSE reuniu órgãos do governo e empresas em exercício militar. Que viagem é essa, né? Que viagem é essa, velho? Nossa, o camarada no chat mandou obrigado pela companhia. Só que eu li obrigado pela CIA. E aí eu fiquei tipo... Eu fiquei assim, obrigado pela CIA. Eu fiquei tipo, que porra é essa, velho? Fala pra você mesmo, hoje não. Obrigado pela CIA. Não, mano, eu não tenho envolvimento com essas coisas não, velho. Obrigado, Obama, né? O Exército Militar Guardião Cibernético 4.0, organizado pelo Comando de Defesa Cibernética do Exército na semana passada, que marcou o início da campanha para as eleições de outubro, contou com um cenário de guerra fictícia em que os participantes combateram uma organização política chamada Ideal Proletário Pantaneiro, identificada pela sigla IPP. Que viagem é essa? No contexto geopolítico imaginário do exército brasileiro, o suposto regime com ideais proletários demanda de seus oponentes a demarcação de reservas que pertenceriam a seu território originalmente. De acordo com a narrativa, o não reconhecimento desse alegado direito histórico fez com que o IPP ocupasse militarmente a região disputada. Irmão, qual é a lógica do roleplay do exército? Qual que é o roleplay? RPG de exército. Exatamente, eu pensei na mesma coisa. Qual que é esse RPG que o exército fica jogando? Eu não tô entendendo, tá ligado? A investida militar dos proletários, segundo o exército, levou o Conselho de Segurança da ONU a encerrar as... Acho que é encerrar, né? Encerrar. Eu acho que nada foi encerrado, né? Se tiver escrito encerrar, eu acho muito foda. Se tiver escrito de verdade encerrar, mas eu acho que é encerrar. As negociações diplomáticas e a aprovar uma resolução que prevê uma intervenção militar, comandada por uma força militar multinacional com o intuito de derrotar o grupo paramilitar IPP. Clique aqui para ler a íntegra do documento que baseia o cenário geopolítico. Assim, não deixe de perder pra caralho, tá ligado? O cenário imaginário criado pelos militares brasileiros faz parte da 4ª edição do Guardião Cibernético, realizado anualmente pelo Exército para criar e apresentar um ambiente realista, no qual as infraestruturas críticas participantes precisam proteger dos ataques cibernéticos os seus sistemas de TI e de operação. Ambiente realista. O ambiente tão realista quanto o metaverso, né? O evento que reúne órgãos do governo e empresas como Cisco, Claro, Cryptos, ocorreu de 16 a 19 de agosto. É o milicoverso, né? O ambiente simulado de guerra com referências a ideias de esquerda como inimigas foi concebido pelo Ministério da Defesa para outro exercício, a Operação Meridiano, uma simulação conjunta do Exército, da Marinha e da Aeronáutica que ocorreu no Pará, em outubro de 2021. Uma outra simulação das Forças Armadas realizada em 2020, e revelada pelo site Intercept, teve o objetivo de combater uma organização armada clandestina que teria surgido de uma dissidência do Partido dos Operários, o PO, recruta que treina militantes do MLT, Movimento de Luta pela Terra. Isso aqui a gente leu no dia, lembram? Que tinha, em vez de mídia ninja, era tipo mídia samurai. E, tipo, é coisa de criança mesmo, sabe? É roleplay de milico total. Em vez de PT é PO, em vez de MST é MLT, e em vez de mídia ninja é mídia samurai. Então, assim, os gráficos estão impressionantes, né? Joguinho de matar trabalhador, A gente vai casualmente fingir aqui que os trabalhadores são os nossos inimigos, né? E a gente, uma notícia grave, né? Vamos falar de uma coisa séria agora. Que a gente amanheceu com isso aqui, né? Amanheceu ontem, na verdade. Ah, não, foi de noite, então amanhecemos. MPF entra com ações contra responsáveis por teste com proxalutamida em pacientes de Covid no Rio Grande do Sul. Na época que essa porra dessa proxalutamida surgiu, a gente tinha falado como ela era uma outra panaceia, né? Uma outra... um outro placebo idiota, não é panaceia, né? Um outro placebo estúpido do Bolsonaro. E agora a gente viu que a questão é muito mais grave. Muito. E a gente sabia que depois que a pandemia desse uma aliviada, a gente ia começar a ver relatos de episódios brutais. Dá uma olhada. Medicamento sem eficácia comprovada contra o coronavírus foi testado em pacientes do Hospital da Brigada Militar, em Porto Alegre, e no Hospital Arcanjo São Miguel, em Gramado. Condenação pode levar ao pagamento de 10 milhões de multa. O Ministério Público Federal ingressou nessa quarta-feira com 2 ações civis públicas contra responsáveis por testes com proxalutamida em pacientes com Covid em hospitais do Rio Grande do Sul. Sem evidência da eficácia no tratamento da doença, os testes teriam sido feitos antes da autorização da Agência Nacional de Vigilância Sanitária Anvisa para a importação do remédio e sem consentimento da Comissão Nacional de Ética em Pesquisa, o CONEP.
Uma das ações trata dos testes realizados no Hospital da Brigada Militar, a Polícia Militar do Rio Grande do Sul, em Porto Alegre. Nesse processo, o MPF responsabiliza a União, dois pesquisadores, o Estado do Rio Grande do Sul e um servidor do hospital. O caso foi revelado pelo Jornal Matinal em agosto de 2021. O G1 entrou em contato com a Procuradoria-Geral do Estado e BM, e até a última atualização dessa reportagem não havia obtido resposta. A AGU informou que a União já foi citada e será manifestada nos autos. E se manifestará nos autos, desculpa. A segunda ação trata dos testes realizados no Hospital Arcanjo São Miguel de Gramado, na Serra do Rio Grande do Sul. A Procuradoria responsabiliza o município, 2 funcionários do hospital, além dos mesmos 2 pesquisadores, e a União, que nega haver entre entes públicos envolvidos. Trata de indícios de transgressões das normas vigentes sobre ética em pesquisa envolvendo seres humanos na condução do estudo. Abre aspas, proxalutamida para pacientes hospitalizados com Covid. Conduzida por um médico. O objetivo do estudo seria avaliar a eficácia da segurança da proxalutamida. Houve mortes de pacientes, segundo o MPF. No entanto, os pesquisadores teriam classificado os óbitos como não relacionados aos testes. Abre aspas. Torna inverossímil descartar a possibilidade de morte provocada por toxicidade medicamentosa ou por procedente de pesquisa. De acordo com as ações, o protocolo da pesquisa foi aprovada pela CONEP em janeiro de 2021 para testes em uma clínica de Brasília, embora a pesquisa fosse para uso hospitalar. No entanto, em fevereiro e em março daquele ano, foram assinados termos de cooperação com os hospitais de Gramado e Porto Alegre, respectivamente. Segundo a reportagem, em Porto Alegre, o Hospital da Brigada Militar utilizou o medicamento para tratar pacientes internados com Covid. Cerca de 50 pacientes teriam recebido a droga. Em Gramado, o MPF apurou a aplicação do medicamento no Hospital Arcanjo São Miguel. Aponta que 63 pacientes do hospital completaram o tratamento com uso de proxalutamida. A proxalutamida é uma substância que bloqueia a ação de hormônios masculinos, testada no tratamento de câncer e não acessível em farmácias, além de não ter sido aprovada em nenhum país. O medicamento é produzido por um laboratório chinês. O uso de medicamento era defendido pelo presidente Jair Bolsonaro contra a Covid, assim como fez anteriormente com a cloroquina e a ivermectina. A Anvisa afirmou que não havia autorização de importação do medicamento, abre aspas. Não houve solicitação de licença de importação para a substância proxalutamida no Brasil no período de janeiro de 2018 até 9 de agosto de 2021, explicou em agosto de 2021. A agência ainda aponta que 2 estudos com seres humanos foram autorizados no país, nenhum deles no Rio Grande do Sul. Posteriormente, a Anvisa suspendeu de maneira cautelar a autorização de importação e de uso da substância em estudos. A entidade também decidiu abrir um processo administrativo para a apuração de possíveis infrações sanitárias sobre os documentos ou informações apresentados pelos importadores para que a agência autorizasse a importação irregular sob o indício de fraude. Já o CONEP afirmava uma pesquisa autorizada em Brasília que não foi executada. Depois ela foi expandida para o Amazonas e outros estados como Rio Grande do Sul, o que já feria a exigência de ajustes nas autorizações de na autorização de monocêntrica para multicêntrica, além de outras irregularidades. O pedido para uso no Rio Grande do Sul aconteceu, segundo a CONEP, somente depois da divulgação dos casos pela imprensa. Naquele momento, a pesquisa já estava suspensa definitivamente devido a inúmeras falhas na condução e com encaminhamento de avaliação do MPF. A instituição sustentou que a pesquisa científica era não regulatória, ou seja, sem fins de registro, e que não teria necessidade de autorização da Anvisa. Tá, eu queria uma análise um pouco mais profunda. Eu tentei ler bastante porque eu estava tentando entender melhor. Mas não ficou tão claro algumas coisas aqui. Não ficou claro se existe alguma prova da relação do uso do remédio com os óbitos, tá? Não ficou claro. Sim, rolou ano passado, é que a investigação tá rolando agora. Não ficou claro. E não ficou claro exatamente se a punição é por violar o protocolo da Anvisa, por violar o protocolo sanitário ou pelo emprego do remédio como cobaia humana, etc. Não ficou muito claro pra mim. Mas, enfim. É o que temos agora. E se eu disser pra vocês que eu entendo de legislação a respeito de, sei lá, aplicação de fármacos no Brasil, é selo Mengele de qualidade, né? A gente tem que admitir, né?